Vamos iniciar então aqui a nossa lição dessa manhã, lembrando aí a todos vocês que nós estamos estudando aqui na Escola Dominical, essa revista Gente que Deus Usa, da Z3 Editora. E hoje, então, nós vamos falar sobre Uzias, o segredo e o perigo do sucesso. Uzias, o segredo e o perigo do sucesso. Então, só avisando os irmãos e irmãs aqui como que vai funcionar. Nós vamos fazer toda a lição e depois, então, nós encerramos, mandamos abraço para o pessoal que está com a gente na internet. E aí a sua dúvida, alguma pergunta que você deseja fazer, aí nós fazemos então aqui, depois que nós encerramos a nossa transmissão. Ok? Então vamos lá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Nós vamos ler esse texto. São 23 versículos. E nós vamos conhecer, então, a história do rei Uzias e o seu reinado. Irmãos, muitas lições importantes aqui. Aqui, literalmente, como o tema da nossa lição aqui nós vemos o segredo e o perigo do sucesso. Ok? Então, vou ler com os irmãos aqui, segundo Crônicas, capítulo 26, o reinado de Uzias. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o de Gebené, e o de Asdote, e edificou cidade no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara à entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens, destros nas armas, que saíam à guerra em tropas segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel, e Amasaías, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo de suas ordens havia o exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhe Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenções de homens peritos, destinada para as torres e canto das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas, havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus.
porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste? Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pôs-se contra o sacerdote, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morreu. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais altos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Que Deus possa nos abençoar e falar ao nosso coração nesta manhã. Irmãos, quando nós falamos de sucesso, se você perguntar para qualquer pessoa deseja ser bem-sucedido. Todos nós queremos ser bem-sucedidos, e ser bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Ser bem-sucedido na área espiritual, ser bem-sucedido na área familiar, ser bem-sucedido na área de empresarial, no nosso trabalho, aonde nós olhamos, nós desejamos ser bem-sucedido. Mas se existe algo que é extremamente perigoso, mas perigoso mesmo, para ir contra esse sucesso, é justamente o quê? O orgulho. O orgulho. E tanto que o orgulho, ele já foi definido como o pior defeito do homem. O orgulho já foi definido como o pior defeito do homem. Eu até me lembro uma vez de alguém dizer assim: ser feio não é problema. Problema é ser feio e orgulhoso. Isso sim. Então a gente começa a ver que o orgulho foi considerado então o pior defeito do homem. Mas não é somente isso. Ele não se trata só do pior defeito, mas também se trata, poderíamos assim dizer, do maior inimigo dos líderes. O maior inimigo dos líderes. Irmãos, se tem algo que pode derrubar um líder, é o orgulho. Se tem algo que pode colocar todo um trabalho abaixo, é o orgulho. Por isso, nessa manhã, nós vamos ver então sobre esse tema, Uzias, o segredo e o perigo do sucesso. Uzias, o segredo e o perigo do sucesso. É interessante que nós vamos olhar algumas coisas. Primeiramente, nós vamos ver Uzias como um homem bem-sucedido. Uzias foi um homem bem-sucedido. Olha só que interessante quando nós olhamos para o versículo 1. Diz assim: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai.
nós devemos lembrar que o rei Amazias morre, Uzias tem 16 anos, então o povo vai lá e o constitui rei no lugar. Então, a primeira coisa que nós temos que olhar na vida desse homem bem-sucedido é o seguinte: quem ele é? Então, quem ele é? O versículo 1 nos diz que o seu nome era, que o seu nome era Uzias, o nome de seu pai era Azarias. E interessante quando nós olhamos, né, o nome Azarias, o Senhor tem ajudado, ou Uzias, que significa o Senhor é a minha força. O nome de Uzias é o Senhor é a minha força. E ele era filho, então, só corrigindo aqui, ele era filho de Amazias. Amazias significa, seu nome significa, o Senhor tem ajudado. O nome de Uzias significa, o Senhor é a minha força. É interessante aqui, o pai, o Senhor tem ajudado. O filho, o Senhor é a minha força. Ele era filho, então, de Amazias. Ele tinha 16 anos quando começou a reinar. Ele foi um rei constituído pelo povo, e algo muito interessante aqui para a gente notar, que quem constitui, quem o coloca no trono é o próprio povo. E o texto nos diz o seguinte, irmãos, que ali, olha, e todo o povo de Judá o tomou e o instituiu como rei. Aos 16 anos, Uzias já era alguém reconhecido em Israel. Então, nós vemos que ele foi constituído pelo povo. Ele reinou 52 anos em Judá. Irmãos, 52 anos naquela época era um reinado extremamente longo. Olha só, ele foi abençoado, 52 anos reinando. Uzias venceu importantes batalhas, né, como nós podemos ver, contra os filisteus, contra os árabes, amonitas. E outra coisa, não só foi vitorioso em guerra, como também ele construiu. Ele tomou posse novamente, retornou para Israel. Né? Nós vemos, por exemplo, que ele retornou à cidade de Elate, o que permitiu ajudar a ter acesso ao Mar Vermelho, a intensificar o comércio externo com outras nações. Essa cidade aqui, ela era estratégica. Quando ele retoma essa cidade, que ele devolve essa cidade, ele tem acesso agora ao Mar Mediterrâneo, ele tem acesso agora ao comércio. Então, Uzias é alguém que venceu batalhas, que constituiu cidade. Uzias também é alguém que construiu torres em Jerusalém, restaurou portas. Mas quando você continua olhando para ele ainda, você vai ver que ele investiu tanto, mas investiu tanto, e foi abençoado por Deus, com lavouras, plantações, tanto que Uzias é chamado, olha a expressão, irmãos, amigo da agricultura. Amigo da agricultura. Olha só como que esse homem é. Irmãos, ele é alguém que o povo colocou no poder, ele reinou 52 anos, ele foi vitorioso em batalhas, ele foi alguém de visão, foi alguém que retomou cidade estratégica para o comércio, ele instituiu o exército, ele investiu no exército, ele criou armas, ele capacitou o exército dele, mas ele investiu na agricultura ao ponto de ser chamado de amigo da agricultura. Uzias foi um monarca bem-sucedido, que desenvolveu todas as áreas da economia de Israel. Ele desenvolveu a área de segurança, a área de alimentação, vamos dizer assim, a área de educação. Ele fez tudo, irmãos.
A gente tem que tomar cuidado para a gente não citar nenhum nome de político parecido. Mas é alguém que foi e fez. Nós temos aqui um homem bem-sucedido. Mas aí a grande pergunta é, qual é o segredo, né, do sucesso dele? Qual o segredo desse sucesso? Aí, quando a gente olha para o versículo 5, nós começamos a achar o segredo dele. O primeiro é que Uzias agiu corretamente perante Deus. O versículo 4 e o versículo 5 nos mostra isso de uma forma tremenda. Veja bem, também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo das árvores frondosas, pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas... Opa, aqui irmãos, volta uma folha aí. Versículo 4, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Ele seguiu o exemplo do pai. Aí vem o versículo 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou o Senhor. Deus o fez prosperar. Deus o fez prosperar. E é interessante, irmãos, quando nós olhamos, né, essa questão toda aí. Qual que é o segredo, então, do sucesso desse homem? Primeiro lugar, Uzias agiu corretamente perante Deus. Quem fez Uzias prosperar foi Deus. E eu quero dizer para você nessa manhã o seguinte: você pode ser inteligente, você pode ter as melhores das intenções, você pode ter aí, como se diz, os melhores segredos. Você pode ter aí um negócio que pode mudar a sua vida. Mas se Deus não abençoar, se Deus não colocar a mão, não vai para frente. Nós precisamos entender, irmãos e irmãs, que quem nos faz prosperar é Deus. Uzias, o segredo dele foi que Deus o fez prosperar. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele agiu corretamente. Segunda coisa, Deus o ajudou a vencer os seus inimigos. Quando Uzias saía para a guerra, Uzias sabia que Deus o abençoaria. E é interessante aqui nós notarmos que esse homem bem-sucedido, nesse primeiro momento, é alguém que tem a visão de que quem vai abençoar, quem vai dar vitória é Deus. Mas nem por isso ele deixou de investir no exército, ele deixou de capacitar os homens, ele deixou de melhorar os seus homens. E aqui nós temos um outro princípio para o segredo que a gente pode colocar aqui dentro. Irmão, não adianta ter boa ideia se você não prepara para elas. Não adianta você ter um negócio que pode ser bem-sucedido se você não investir nele. Deus vai abençoar? Vai. E Deus abençoa. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. Uzias sabia que quem dava a vitória era o Senhor. Mas ele capacitava o seu exército, ele capacitava os seus homens. Uma outra coisa também que nós vemos aqui do segredo dele, primeiro, que é Deus quem fez o prosperar, segundo, que Deus é quem ajuda a vencer os seus inimigos, e terceiro, que Deus o fez extremamente forte. Deus o fez extremamente forte. É interessante quando a gente olha para o versículo 8. O versículo 8 diz assim para nós: porque se tinha tornado em extremo forte. Quem falou isso é o povo em volta. Quando eles olhavam para Uzias, eles reconheciam que ali tinha alguém que eles não podiam vencer. Por quê? Porque Deus o tornou extremamente forte.
Mas aí, uma outra coisa, Deus o ajudou também de forma maravilhosa. O versículo 15, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Deus ajuda o seu povo. Irmãos, olha que negócio interessante que nós temos aqui. Quando nós falamos e olhamos para o homem bem-sucedido, nós vimos quem ele é. Ele tem um pai crente. Ele tem um pai que é fiel a Deus. Ele tem um pai que ensinou os princípios de Deus para ele. E esse princípio continua presente no reinado dele. Mas nós vimos também o que ele fez. Ele se tornou forte, ele edificou-se torres, ele investiu em agricultura, ele investiu no exército. Nós vimos também qual que é o segredo, então, desse sucesso todo. O segredo nós podemos definir em uma frase só: agir corretamente perante Deus. Quem age corretamente perante Deus, experimenta o que ele experimentou. Deus o faz prosperar, Deus ajuda a vencer os seus inimigos, Deus o torna extremamente forte e Deus o ajuda de forma maravilhosa. Aqui nós temos alguém que encaixa muito bem nesse texto aqui também. Lembra de José? José foi alguém que buscou a Deus, que agiu corretamente perante Deus. Por isso, Deus o fez prosperar. E Deus o fez prosperar aonde? Na casa de Potifar, na cadeia e no palácio. Outra coisa, Deus o ajudou a vencer os seus inimigos. Irmãos, na época de José não era fácil. Às vezes a gente acha que é fácil, mas não é. José era estrangeiro. E esse homem se tornou o segundo no Egito. Pensa, quantos inimigos ele não tinha. Mas Deus o ajudou a vencer. Uma outra coisa que nós vemos na vida de José, que nós vemos também na vida de Uzias, Deus o fez extremamente forte. Sabe por quê? Porque abrir celeiro, fechar celeiro e falar para o povo, não, você tem que vender isso para comprar o seu trigo. E chega um momento que o povo fala para José, não temos mais nada. José fala o seguinte, tem sim. Vocês mesmos. É uma pessoa extremamente forte. Mas nós vemos também uma pessoa que Deus ajudou de forma maravilhosa. Em todos os passos de José, nós vemos Deus agindo. E agindo de forma maravilhosa. Tanto que o copeiro lá esqueceu de José, lá na cadeia. Mas Deus não esqueceu dele. Na hora certa, no momento certo, o faraó sonhou. E quando o faraó sonhou, ninguém interpretou, o copeiro lembrou. Porque Deus não esquece dos seus. Um homem bem-sucedido, pela sua origem, pelo que faz e por sua confiança em Deus. Mas que bom, irmãos, se nós parássemos por aqui. Lembra quando eu disse no começo que o orgulho é o pior defeito do homem, mas é o maior inimigo do líder? Então, o orgulho alcança o coração desse homem, e é isso que nós vamos ver agora. Nós saímos de um homem bem-sucedido, e agora nós vamos para um homem soberbo. Nós saímos de um homem bem-sucedido e vamos agora para um homem soberbo. Veja o versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus,
porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Irmãos, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor. É interessante quando nós falamos da soberba. A soberba, irmãos, ela tem um ciclo. Ela tem um ciclo. E nós vamos entender esse ciclo aqui nessa manhã. Olha só como que o homem soberbo, né? Se ele não tomar cuidado, esse ciclo pega ele. Irmãos, toda soberba tem início em uma pessoa bem-sucedida. Nós acabamos de ver, Uzias foi um homem bem-sucedido. Ele foi um homem abençoado. O versículo diz assim: mas havendo-se já fortificado. Irmãos, Uzias estava no auge do sucesso e muito abençoado por Deus. E a abundância ali, podemos dizer assim, de bênção, o levou a quê? A esquecer de Deus. E esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo que nós corremos. De que quando tudo está bem, Deus está abençoando, as coisas estão caminhando bem, as coisas estão dando certo, nós achamos que nós precisamos de mais e mais. E aí, ao invés de termos um coração agradecido, ao invés de ficarmos contentes com aquilo que Deus tem nos dado, nós começamos a fazer o quê? A abandonar as coisas de Deus. Nós passamos a esquecer de Deus. E quando nós esquecemos de Deus, a soberba toma conta do nosso coração. Deus abençoou esse homem. Mas o texto também nos diz que, havendo já se fortificado, ele começa então a dar lugar à soberba. O ciclo da soberba começa com alguém que é abençoado. Quando você olha para Deuteronômio capítulo 8, versículo 11 até o versículo 14, você vai ver que Deus vai exortar o povo de Israel. Deus fala para Israel assim: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, na terra que eu prometi a vossos pais, não digam que vocês entraram porque vocês são os maiores, foi o maior de todos os povos, porque não é. Pelo contrário, vocês são os menores. Quando vocês entrarem na terra, não digam que foi o vosso braço que conquistou isso, porque não foi. Irmãos, o nosso maior perigo é esquecer de que quem nos abençoa é Deus. A soberba começa quando nós somos abençoados. Quando nós esquecemos que quem nos abençoa é Deus. E aí, quando ela começa, você está abençoado, e aí, em segundo lugar, ele foi tomado pela soberba, e o texto diz assim, né? Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Exaltou-se o próprio coração para a sua própria ruína. É interessante isso aqui, irmãos. A soberba, ela brota, ela floresce, ela frutifica. A soberba, ela brota, ela cresce e ela frutifica. A arrogância do coração é algo abominável ao Senhor e recebe a devida punição. A punição do orgulho é a queda. A punição do orgulho é a queda. A soberba precede a ruína. Já diz Provérbios 16, 18.
Um homem abençoado, que agora é tomado pela soberba, e que aí nós vamos ver também o quê? Que vai pecar contra Deus. Ele pecou contra Deus. O versículo diz assim, ó: e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Irmãos, isso aqui é bom a gente entender, que no Antigo Testamento o Senhor estabeleceu a separação entre as funções de rei, sacerdote e profeta. Então, o rei é rei, o sacerdote é sacerdote, o profeta é profeta. Quem estabeleceu isso foi Deus. Foi Deus quem estabeleceu isso. E é interessante que um sacerdote poderia até se transformar em profeta, mas um rei jamais poderia assumir a função de sacerdote. É por isso que você começa a entender algumas coisas. Por exemplo, Saul era rei, mas ele não podia sacrificar, porque era a função do sacerdote. E o texto diz que mal Saul tinha acabado de sacrificar, Samuel chegou. E Samuel, quando vê aquela situação, Samuel já diz para Saul: o que você fez? Aí ele culpa o povo. E Samuel diz para ele: o Senhor já passou de ti o teu reino, e já buscou para ele um outro príncipe. É interessante, irmãos, quando a gente olha tanto para Saul quanto para Davi, que Deus não diz que eles são reis. O texto, quando Deus fala que eles são príncipes. Basta ler o texto, porque rei de Israel é o Senhor. O rei não pode, o rei humano aqui, ele não pode fazer esse papel. Uma outra coisa que eu acho interessante também é o seguinte, que Uzias era rei, mas queria usurpar para si a função de sacerdote. Ele quis entrar no templo para exercer funções sacerdotais. Ele queria queimar incenso. E aqui a gente começa a entender o que a soberba faz. A soberba me leva a achar que eu sou melhor do que todo mundo. A soberba me leva a falar o seguinte: você sabe com quem você está falando? A soberba me leva a não reconhecer as autoridades instituídas. Eu não me esqueço de uma cena que eu vi em uma igreja. Eu fui pregar nessa igreja, eu era ainda seminarista, e chegando lá eu comecei a observar. E de repente eu ouvi umas vozes assim meio acaloradas. Era um adolescente levantando a voz contra um senhor mais velho. E de repente o pai daquele adolescente vem e diz assim para ele: o que está acontecendo aqui? Aí ele: não, porque, vê bem, pai, esse senhor aqui, ele falou assim, acabou de falar corretamente. Ele é um senhor, ele é mais velho, e você lhe deve respeito. Então, abaixa o teu tom de voz quando você for dirigir a alguém mais velho do que você. Para muitos pais, irmãos, eles começam a gritar junto com os filhos hoje. Por isso que nós temos dificuldades. Porque hoje nós temos gente com o coração cheio de soberba.
É adolescente que quer chegar para o pai e com a mãe e quer mandar. É a autoridade do professor que foi tirada de dentro da escola. É a autoridade do policial que foi tirado das ruas. É a autoridade pastoral que foi tirado das igrejas. O termo presbítero, quando você falava assim, não, ele é presbítero, peraí, isso aí tem autoridade. Ele é diácono, peraí, tem autoridade aí. Só para os irmãos terem uma ideia, a autoridade do diácono na igreja, ela sobressai a autoridade do pastor quando nós falamos de zelo e cuidado da igreja. Se tem uma outra pessoa trazendo a mensagem e o pastor da igreja está conversando, está falando, é obrigação do diácono chegar e falar, pastor, dá para ficar quietinho? Está atrapalhando o culto. É a autoridade dele. Ele foi instituído para isso. Mas a soberba me leva a olhar e falar, que é isso, seu diácono? Você sabe com quem está falando? Sou o pastor da igreja. Isso é soberbo, irmãos. E isso precede a queda, precede a ruína. Ele tenta, então, fazer o quê? Exercer uma função para a qual ele não foi designado. E aí, quando você olha, você vai ver que ele tenta usurpar. E ele transgride a lei de Deus. Né? Números capítulo 3, versículo 10 mostra isso. A lei é para ser cumprida. Sacerdote é sacerdote, rei é rei, profeta é profeta. Deus instituiu assim. Deus instituiu essa ordem. E é tão interessante que, quando a gente transgride a lei, automaticamente as consequências vêm. Deixa eu lembrar os irmãos de Davi. Lembra quando o texto bíblico diz assim, e no ano que era comum os reis saírem para a guerra, Davi ficou em casa? O texto já mostra que não era para Davi estar ali. Diz que Davi, então, olha e vê uma mulher tomando banho. Aí começa a sucessão de pecado de Davi. Primeiro, se ele volta, entra na casa, não tem pecado nisso. Mas não, ele continuou a olhar. E ele não só continuou a olhar, como ele gostou, como ele ficou curioso para saber quem era. E aí ele chama um servo dele e vai lá saber quem que é. O servo vai e traz a mensagem. Ela é esposa de Urias, que está lá no campo de batalha do seu exército. Se tratava de uma mulher casada. Se tratava de um homem que estava servindo a ele não honrou isso. Ele se colocou acima da lei. Ele se colocou acima da palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que nós não podemos cobiçar, a palavra de Deus diz que nós não podemos adulterar. O que ele faz? Ele se coloca acima da lei. Ele cobiçou, ele adulterou, ele manipulou, ele não conseguiu resolver o problema, ele mata. E aquieta tudo. Mas Deus não. A espada jamais apartou da casa dele. O que ele fez escondido, Absalão fez à luz do dia perante todo Israel. O filho daquele ato, Deus falou que o menino ia morrer, e o menino morreu. Tudo isso por causa de alguém que se colocou acima da lei de Deus. O que Deus fala na palavra, irmãos, nós devemos obedecer. Deus não me chamou para ficar questionando aquilo que não se questiona.
Aquilo que não se questiona, nós cremos. E nós cremos porque o nosso Deus é soberano. Ele governa todas as coisas. Ele foi abençoado, ele foi tomado pela soberba, e por fim ele pecou contra Deus. Ele pecou. Acabamos de ver. O que ele faz? Ele entra com incensário. Irmãos, diz o texto que 80 sacerdotes tentaram segurar esse rei e não deram conta. Avisaram ele, falaram para ele: o que é isso que o senhor está fazendo? Saia daqui, volte, vá, sai daqui, não é para o senhor estar aqui. E ele insiste. Quando o homem não ouve a palavra de Deus, Deus usa e defende a sua palavra. O que Deus faz? Uma manchinha branca. Aonde? No meio da testa. Guardada as devidas proporções, para a gente entender, parece que Deus chegou lá e fez só assim na testa dele, assim, ó. Um toquezinho. O que surge? Lepra. Se tornou leproso. E a lei de Israel é: leproso vive isolado. Ele foi isolado, irmãos. Ele passou o resto dos seus dias morando longe da sua família, morando longe do palácio. E olha como que esse homem é lembrado. Diz assim, ó: descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: ele é leproso. A última menção que você tem de Uzias é que ele é leproso. Um homem que começou bem-sucedido. Um homem que é tomado pela soberba. Esqueceu de que quem o abençoou. Esqueceu de que quem o ajudou. E esqueceu de quem tinha que ser adorado e exaltado. Por isso, irmãos, nesta manhã, eu quero concluir com essas 3 aplicações aqui. O segredo do sucesso, né? O segredo de uma vida de sucesso. É interessante que o que a gente mais tem é livro falando sobre isso. Na área aqui evangélica, eu até recomendo Bill Hybels. Gente, o que esse homem escreve sobre sucesso, à luz da Bíblia, é maravilhoso. Mas, para mim, se você quer ter uma vida bem-sucedida, se você quer ter realmente uma vida bem-sucedida, tem 3 segredos. E o segredo eu passo a apresentar para vocês aqui. Primeiro segredo: buscar sempre o Senhor. Irmãos, quem nos abençoa é o Senhor. Quem nos capacita é o Senhor. Quem nos ensina e nos ajuda a ver além é o Senhor. É Deus quem abençoa o seu povo. Só que na hora em que nós alcançarmos as bênçãos do Senhor, nós não podemos esquecer de que quem nos abençoou, quem nos ajudou a chegar até aqui. José não esqueceu de Deus. José foi o homem que começou, continuou e terminou na presença de Deus. O segredo, então, o primeiro é: busque sempre o Senhor. O próprio Senhor Jesus diz isso, né? Por que a gente anda ansioso? Geralmente é o que comer e o que vestir. Qual que é a solução? A solução é: busque em primeiro lugar o meu reino
e a sua justiça. E todas estas coisas, o que comer e o que vestir, vos serão acrescentados. O que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: a prioridade não é o trabalho, a prioridade sou eu. Porque, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Davi disse: fui moço e hoje sou velho, porém nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque Deus abençoa o seu povo. Aí, de repente, você está aí em casa, né, nos acompanhando, e fala assim: ah, pastor, eu estou passando por luta, estou passando por provações, o senhor não... busque a Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar. Porque às vezes as pessoas falam que buscam a Deus em primeiro lugar só na cabeça, mas no coração é outra coisa. Irmãos, nós estamos lutando agora contra o conforto da casa. Eu achei que ia ser só eu, mas não sou eu não. Eu tenho olhado aí vários colegas aí das igrejas pentecostais, neopentecostais, as igrejas tradicionais, e não é só aqui em Capivari, não, não é só no estado de São Paulo, não, está em todos os estados, irmãos, está no Brasil. O povo gostou de ficar em casa. Ah, irmãos, e é maravilhoso mesmo, hein? Eu acordo, faltando 5 minutos, eu pego minha xícara de café com pijama mesmo, eu sento ali e boa. Deus nos abençoe, irmãos. E é tão interessante que as pessoas têm ido em tantos lugares, mas na igreja não pode vir. Eu estava falando aqui com o Fábio e com o Edson antes de chegar, falei assim que, olhem para vocês verem as reportagens hoje. Vocês vão ver como que estão as praias. Aí está lá o governador, o prefeito falando que tem que manter isolamento, 2 metros. Gente, o povo não mantém não. E tem que ter máscara, tem que ter coisa. O povo está debaixo das barracas, né, como se diz, pegando as cadeiras, juntando, sem máscara, sem nada. Agora escreva o que eu estou falando para vocês. Isso não é profecia, não. Não é previsão também, não. Mas outubro e novembro, nós vamos lidar com alta de casos muito grande. E queira Deus que eu esteja errado. E a minha oração é que Deus coloque as suas mãos. As pessoas, irmãos, esquecem de quem abençoa. Deus tem abençoado o seu povo. Por isso, se você chegou até aqui, foi porque Deus o abençoou. Segunda coisa, segundo segredo de uma vida de sucesso. Primeiro, busque sempre ao Senhor. Segundo, um bom começo não é garantia de um final feliz. Um bom começo não é garantia de um final feliz. Uzias começou bem e terminou mal. Uzias começou bem e terminou mal. Um homem bem-sucedido, um homem que buscou o Senhor, um homem que Deus o abençoou, um homem que Deus ajudou, um homem que Deus fortaleceu, não termina bem. O último registro da vida dele era leproso. Você pode até ter começado bem a sua caminhada cristã, mas a minha pergunta é: como você vai terminar? Uma vez um rapaz chegou para mim e disse assim: Giovanni, a minha vida cristã, cara, eu não comecei bem. Eu falei: parabéns, chega junto, chega mais, porque eu também não comecei. Ele disse: eu falei: às vezes não importa, irmãos, como a gente começa.
Às vezes a vida cristã da gente, a gente começa meio que balançando, é igual criança, né? E a gente é criança. Quando a gente começa gatinhando e toda criança cai aqui, levanta. E às vezes a gente teve ali as nossas quedas, como eu já falei para os irmãos, às vezes eu me lembro de quanta heresia eu falei. Por quê? Porque me faltava conhecimento. Não comecei tão bem, mas a questão é, como que eu vou terminar? O versículo oficial da nossa igreja é: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra e toda a glória. A Ele toda a glória. Irmãos, nós temos que melhorar. Nós temos que continuar. Mas um bom começo não significa necessariamente um final feliz. Eu não sei quantos de vocês têm a oportunidade de assistir um programa que fala, né, que mostra lá pessoas obesas, mas obesas mesmo, pessoas acima de 200 quilos, que eles começam a fazer, né, entrar ali a sua luta para perder peso, né, ali. Às vezes eu estou em casa, eu fico assistindo, fico vendo a luta. Mas teve um que chamou muito a minha atenção, foi de uma mulher. A mulher chegou a ficar presa dentro do carro. Ela caiu quando ela foi entrar. E aí então vem o bombeiro, vem os médicos, eles tiram, e o médico falava para ela o seguinte, né? Falava, olha, você tem que controlar, porque qualquer hora o seu coração pode parar. Irmãos, ela passou quase 2 anos internada, tratando. Depois ela sai, ela está animada, ela está perdendo o peso, ela está indo na caminhada. E de repente aparece dizendo o seguinte, aparece o médico falando que vai marcar novamente para ela voltar. E aí de repente aparece a mensagem, que antes da consulta, ela faleceu. O coração não aguentou. Uma pessoa que não começou tão bem, mas que resolveu mudar. E que estava indo bem. Mas que o coração não aguentou. Trazendo isso para a nossa vida cristã, nós precisamos estar bem com Deus todos os dias. Porque nós não sabemos a hora que o nosso coração vai parar. Por isso a palavra de Deus nos diz, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus hoje. A palavra de Deus nos fala que Jesus virá e Ele virá como ladrão da noite, ladrão não avisa. Nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus hoje, mas nós precisamos estar preparados também para o nosso coração parar de bater hoje. Por isso, irmãos, como nós vamos terminar? Um bom começo não é garantia de um final feliz. É por isso que você vê muitas empresas começando e terminando falido. Começam bem, mas não terminam bem. A gente tem que aplicar isso na nossa vida. E terceira e última lição, não esquecer de Deus na fartura. Meu pai que gostava dessa expressão, né? Ele falava assim, esse ano vai haver fartura. E aí a gente cutucava ele, falava assim, fartura do quê? Ele falava de arroz, de feijão, disso, daquilo lá. A gente passava perto de um pé de mangueira e aquilo estava cheio de flor. Ele falava, esse ano é ano de fartura de manga. Nós não podemos esquecer de Deus na fartura. É interessante isso aqui, irmãos,
A bênção da fartura pode levar o crente ao pecado da soberba e do esquecimento de Deus. Pode esquecer. Deus abomina um coração orgulhoso, um coração soberbo, porque se torna ingrato. Se torna ingrato. Deus tem abençoado você? Como que você tem agido na fartura? Como que anda a sua fidelidade a Deus? Essa semana eu passei aqui, se vocês botarem atenção, vocês vão ver. Não é igreja evangélica, mas tem um outdoor bem grande, assim, chamando os membros lá, né, o povo, a ser dizimista. Não é igreja evangélica. Deus tem nos abençoado, irmãos. Deus tem suprido as nossas necessidades. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. Então, não esqueça de Deus na fartura. Me lembro de uma ilustração que um pastor contou, que ele dizia que o rapaz chegou para ele e falou assim: pastor, o senhor poderia orar comigo? Ele falou assim: posso. Qual é o seu pedido? Eu quero arrumar um emprego. Ele falou: eu quero arrumar um emprego, pastor. Porque eu vejo aí o senhor falar de dízimo, de oferta, eu quero ser dizimista. Então eu quero arrumar um emprego. O pastor disse que orou com ele. Apareceu o emprego, ele começou a trabalhar. Do primeiro salário dele, ele veio normalzinho. Ficou ali uns 4 meses, foi promovido. Chegou, normal também, fielzinho ali. Aí a empresa chega e chama ele. E fala: olha, nós vamos transferir você para uma outra cidade e você vai ganhar no mínimo, 5 vezes mais do que você está ganhando. E lá você tem a opção ainda de crescer mais. Ele vai para a cidade, ele continua trabalhando, ele cresce na empresa e um dia ele manda uma carta para o pastor dele. E a carta para esse pastor está escrito o seguinte: pastor, como que eu faço? Porque agora eu estou ganhando muito, pastor. E eu estou achando que o meu dízimo é muito, pastor. Como que eu resolvo isso? O pastor então responde a carta a ele. O pastor diz assim: vem aqui e nós vamos orar para que Deus te dê um salário, para que você possa ter um coração em paz, para não roubar, mas para devolver aquilo que é de Deus. Vamos orar para Deus te dar o primeiro salário que você tinha. Para encurtar a história, vocês acham que o rapaz apareceu? No mês seguinte diz que o dízimo vem e vem correto. Nós precisamos entender, irmãos, que quanto mais nós temos, é porque Deus nos abençoou. Se há fartura, é porque Deus nos abençoou. Não esqueça de Deus na fartura, porque você corre esse risco. Você corre o risco de começar a achar que aquilo que é de Deus é muito. E você esquece que, na verdade, você não tem nada, que tudo é de Deus. Não esqueça de Deus na fartura. Não esqueça. O nosso Deus, ele é bom, mas ele é justo. O nosso Deus, ele é bom e ele é justo. Como alguém disse, né? Deus é tão bom que ele deixa você semear o que você quiser. Olha que bondade, irmãos. Se você falar assim: eu não vou mais na igreja,
Deus é tão bom que Ele fala para você, tudo bem. Você não quer vir mais na minha igreja? Tudo bem. Eu agora vou sair aí, vou aprontar todas. Deus fala, tudo bem. Ele é bom, irmãos. Mas Ele é tão justo, que Ele vai permitir você colher o que você semeou. Ah, eu não sei o que aconteceu, pastor, não sabe? O que você semeou, você está colhendo. Deus é tão justo, mas é tão justo, que Ele vai permitir você colher o que você semeou. Por isso, irmãos, vamos semear para a nossa eternidade. E vamos pensar menos nesse mundo que nós vivemos. Não esqueça de Deus na fartura. Quer ser bem-sucedido? Quer ter uma vida de sucesso? Coloque Deus em primeiro lugar. Segundo, lembre-se bem disso. Não é porque você começou bem que significa que você vai terminar bem. Um bom começo não é garantia de um final feliz. Lembre-se bem disso. Um bom começo não é garantia de um final feliz. E eu quero dizer algo aqui para ilustrar para os irmãos. Esse ano, o meu time de coração começou muito bem. Estávamos lá, segue o líder. Mas eu tenho garantia que vai terminar muito bem? Não. Muita coisa pode acontecer. Então, guarde isso para você. Um bom começo não é garantia de um final feliz. E não esqueça de Deus na fartura. Lembre-se, Ele abençoa o seu povo. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, ó Deus, por esse dia, teu amor, tua bondade. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos e irmãs aqui presentes. Obrigado, ó Deus, também por todos aqueles, Pai, que estão acompanhando a gente pela internet. Que o Senhor fale, Pai, ao coração deles. Que o Senhor derrame também, Pai, graça sobre todas as famílias nesta manhã. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor, Pai, tem nos ajudado. O Senhor tem nos ensinado. E o Senhor tem nos abençoado em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Para você que está aí nos assistindo pela internet, Deus abençoe você. Um bom domingo para você e para toda a sua família. Lembrando que o nosso encontro será hoje às 20 horas. E eu quero dizer para você, busque sempre ao Senhor. Não confie em um bom começo, mas termine bem. E não esqueça de Deus na fartura. E, como nós sempre falamos, Deus sempre tem uma palavra para o seu coração.